A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Este é o tempo e o espaço de espalhar a voz dos Açores pelas 4 partidas do mundo. Hoje, com a participação da professora doutora Rosa Simas, subejamente conhecida nas ilhas, em Portugal continental e na diáspora. Quanta honra tê-la aqui connosco, professora doutora Rosa Simas, minha querida colega. Há muita gente que certamente não a conhece assim tão bem. O que é que nos poderá dizer acerca do seu percurso de vida? Oi, primeiro, Graça, agradeço muito o amável convite para cá estar. O prazer é todo nosso. O meu percurso de vida é, sem dúvida, ligando dois mundos, não é? Como a Graça sabe, e algumas pessoas que me conhecem, nasci no Pico, tive essa honra, que eu acho que fui muito abençoada, mas quando eu tinha 2 anos, os meus pais decidiram emigrar para a Califórnia e, portanto, demos aquele salto, não é, no escuro, que é a imigração. A família partiu toda? Era só eu. Eu nasci em 1950, estou já para lá. Está muito jovem. E emigramos em 53. E digo sempre, não foi, graças a Deus, não foi por questões tanto económicas, acho que foi o meu pai, aquele sonho da América, o que é a América, vamos ver aquilo que é. Ele tinha lá um irmão, o tio Manuel, que tinha emigrado nos anos 20, e pronto, e fomos para a Califórnia. Eu não sei o que é que teria sido a minha vida se tivesse ficado no Pico, mas a verdade é que nem sequer penso muito nisso. Seria outra Rosa, de certeza. Oxalá que também realizada, mas outra de certeza. Mas fomos para a Califórnia. E então aí cresci lá, não é? Tive 30 e tal anos nos Estados Unidos. Vivi também 2 anos na Costa Leste, que foi muito interessante. Conheci e viajei muito, conheço muitos estados daquele enorme país. E portanto, estudei lá. Aonde? Na Costa Leste ou na na Califórnia? Comecei com línguas. Eu desde novinha, de certa forma, o meu percurso estava traçado para seguir línguas. Lembro-me sempre, porque eu cedo percebi que as pessoas comunicavam e que às vezes não se entendiam. Eu lembro sempre quando tinha 7 anos, portanto, fomos quando eu tinha 2 e quando eu tinha 7 voltamos ao Pico. E eu fiquei admirada a olhar para o primeiro cão que eu vi ladrar, porque eu pensei que os cães nos Açores ladravam noutra língua dos cães da América, não é? Isso para não mim aconteceu. Fiquei a olhar. Portanto, cedo despertei para a questão das línguas e da importância disso e fui estudar para a UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles, na altura com o professor Mayon Dias, Eduardo Mayon Dias. Uma referência nos estudos de língua portuguesa. Uma pessoa, um amor de pessoa, excelente professor, guardo as melhores recordações dele. E aí o destino ficou traçado. Com um professor desses, tudo se definiu. Sim. E pronto, e foi isso. Depois, anos depois, recebi uma bolsa Fulbright, que me trouxe... Não, mas antes disso, devia talvez mencionar que em 72 recebi uma bolsa da Luso American Education Foundation e vim fazer o curso de verão a Coimbra. Tinha eu 22 anos. Ai, adorei. Começar a descobrir Portugal. E foi por isso que eu agora sei como marcam os jovens estas experiências. Esses intercâmbios, não é? E foi por isso que eu lutei para haver programa de intercâmbio nesta nossa universidade aqui dos Açores, o curso de verão, porque foi muito, muito importante. Mas em 81 tive uma bolsa Fulbright, vim a Portugal e nessa altura estava a estudar literatura portuguesa, especialmente Vitorino Mésio, e então tive o privilégio de vir cá a São Miguel 2 vezes. E aí é que conheci o professor Machado Pires, não é? Especialista de Nemésio, outra referência. Sim, diria que o professor Mayon Dias e o professor Machado Pires foram 2 professores gentlemen. Os 2 são pessoas, não é, de um trato tão gentil, mas tão competentes nas suas áreas. Adorei trabalhar com os 2. E então, nesse ano de 81,
soube que havia uma universidade dos Açores, fiquei encantada que havia uma universidade nas nossas ilhas, não sabia, tinha sido fundada há 4 anos. E, portanto, trabalhei esse ano com o professor Machado Pires e no fim ele disse-me, Rosa, se quisesses, gostávamos, não é? Convidámos para lecionar aqui na universidade. Então, mas quando a professora Rosa chega, vem com mestrado ou já vem com doutoramento? Não, nessa altura eu estava a fazer o mestrado. E fiquei esse ano, de 81 a 82, depois renovei, fiquei 4 anos, gostei tanto. Eu vinha aos Açores visitar com muita frequência, adorava vir, sempre que conseguia juntar um dinheirinho dos trabalhos que fazia, vinha cá. Mas, quando me surgiu o convite para viver e trabalhar, eu aceitei logo. E um ano foi crescendo e foram 4 anos. E depois daí, foi em 85, eu disse, bem, se tu queres fazer o doutoramento, é melhor voltar. E então voltei aos Estados Unidos. E fez o doutoramento onde e em que área? Fiz o doutoramento na Universidade da Califórnia, Berkeley. Sou mesmo uma California girl, é mesmo assim. E então fiz lá. E depois de ter o doutoramento, convidaram Berkeley, lecionei um ano, adorei, os alunos de facto eram muito estimulantes, as aulas excelentes, mas confesso que viver ensinei literatura, especialmente literatura, algum português, mas mais literatura, e lá em Berkeley. E gostei muito, mas confesso que para viver já não... E estava sempre aquele bichinho dos Açores. E então, depois desse ano, resolvi voltar cá é a magia dos Açores a funcionar, não é? Junto das pessoas que pensam que vêm e que não vão ficar durante muito tempo. Foi essa a sua experiência, certamente, não é? Eu nem pensei, mas a verdade é que sou americana em muitas coisas. Tem sido um percurso que às vezes tem sido um bocadinho duro, porque sinto-me mesmo imigrante agora cá, não é? A pessoa é imigrante sempre. Mas nunca me arrependi de ter vindo. Então, neste momento da sua vida, considera-se uma mulher das ilhas ou uma mulher de um grande país, de continentes? Eu diria de continentes, mas com a grande ligação aos Açores. A alma está nos Açores. Não, e de facto, estas ilhas são... Tenho uma amiga que me diz, nestas ilhas, de facto, juntam-se os 4 elementos, ar, água, fogo, não é? De uma forma muito ativa e, de facto, estas ilhas atraem-me. Acabou de dizer que é uma Californian girl e que viveu lá bastantes anos e por diferentes períodos da sua vida. O que é que caracteriza a comunidade lusa na Califórnia, que já lá está há mais de 100 anos. É das mais antigas comunidades açorianas. Uma baleação. E tudo começou com os barcos baleeiros, que passavam pelas ilhas para recrutar pessoas, precisamente do Grupo Central. Exatamente. A Califórnia tem, as grandes comunidades açorianas da Califórnia vêm do Grupo Central. O que é que caracteriza esta comunidade? Eu diria que, bem, para já vindo do Grupo Central, vêm de ilhas que se intercomunicam de uma forma mais diária, real, do que aqui São Miguel. São Miguel é uma grande ilha, não é? Lá há uma proximidade entre as ilhas e, portanto, as pessoas vêm com essa experiência, mais ou menos. Mas eu diria que a geografia da Califórnia, como também a da Costa Leste, acaba por moldar a forma como as pessoas vivem. E eu diria que as comunidades da Califórnia estão mais espalhadas para já, por isso tem que se integrar mais na sociedade de acolhimento, na sociedade americana. E nas últimas viagens que faz à Califórnia, que diferenças é que sentiu relativamente à comunidade que deixou quando veio pela primeira vez aos Açores? Eu diria que, é claro, temos agora outras gerações, não é, que entram em cena, felizmente, e digo sempre que a açorianidade de que Vitorino Nemésio nos falava é bilingue e que não podemos esquecer o inglês na composição dessa açorianidade hoje em dia. E aí vêm estas novas gerações das nossas comunidades, que alguns, infelizmente não falando português, felizmente os meus pais mantiveram sempre a língua em casa,
mas sabemos que muitos não ensinam a língua, não mantêm o português ou não ensinam a língua aos filhos e, portanto, esses filhos falam o inglês, não é? O inglês é a língua deles, mas, na minha experiência, todos acabam por procurar as raízes, não é? E sentir a magia, de certa forma, destas ilhas, da nossa cultura. Em termos de línguas, a Califórnia vive um fenómeno bastante sui generis, porque há muita gente trilingue na Califórnia, pela proximidade dos espaços de língua espanhola, não é? Dos territórios de língua espanhola. Nós sabemos que há imensa gente que fala inglês, fala português, fala espanhol. A procura pela língua portuguesa é cada vez maior. Já se percebeu que a língua portuguesa é uma língua global, uma língua riquíssima. E eu estou a crer que a professora Rosa também deu um contributo muito válido a esse nível, porque me lembro que há uns anos atrás, quando estava ligada à reitoria da Universidade dos Açores, foi coordenadora de imensos projetos que estabeleceram essa ligação entre os Açores e a diáspora. Será que nos pode falar um pouco desses projetos que constituíram a diferença e que certamente prepararam para o futuro, que é o presente hoje em dia? Sim, não é? Pois eu de facto fui coordenadora da cooperação com os Estados Unidos com muito gosto e portanto tentei, não é, dinamizar todo esse relacionamento da universidade com as nossas comunidades através de intercâmbios, não é, de alunos, de bolsas de intercâmbio, o curso de verão aqui, a criação do curso de verão da Universidade dos Açores. E portanto foi com imenso gosto e diria também, na sequência dessa experiência, tive também muito prazer em participar nos programas de verão que a Graça organizou para professores de língua portuguesa, não é? É verdade. E aí cursos apoiados pela FLAD. Pela FLAD, exatamente. Com quem a Rosa também trabalhou durante o tempo todo em que tive sempre muito prazer em trabalhar com a equipa da FLAD nos anos que estive nisto, foram sempre muito colaborantes. E nesses programas de verão que a Graça organizou para os professores, tive muito gosto em trabalhar com esses professores a uma área que me fascina, que é estabelecer pontes entre as duas línguas, entre o português e o inglês, porque de facto são duas línguas mundiais. A maior parte das pessoas não conhece, mas o português das línguas da Europa, que se espalharam pelo mundo, hoje em dia o português logo a seguir ao espanhol, e o inglês, é claro, temos o inglês-espanhol e logo a seguir o português, com mais falantes, não é? Não é o francês, não é o alemão, não é o italiano, é claro, por causa do Brasil. Portanto, para mim é sempre um gosto estabelecer essas pontes, porque eu lembro-me, Graça, quando comecei a estudar na escola, na Califórnia, jovem, menina, lembro-me de perceber, quando vinha às áreas de leitura, de língua, de escrita, de vocabulário, eu conseguia muitas vezes perceber a palavra em inglês porque sabia a portuguesa. E, portanto, há muitas ligações. Pensa-se muitas vezes, o inglês é uma língua, não é de origem alemã, o português românica, sim senhora, mas esquecemos que o inglês tem uma enorme influência das línguas românicas, especialmente através do francês, porque a Normandia invadiu as Ilhas Britânicas no ano de 1066 e a língua inglesa mudou completamente. E, portanto, a verdade é que hoje em dia há muitas pontes entre as duas línguas que eu adoro explorar. É uma área que para mim diz muito. Vamos só pensar aqui um bocadinho, um pouco mais sobre a comunidade da Califórnia. É uma comunidade rica? Rica em dinheiro, alguns são, muitos são, isso é diria verdade. Muitos. Isso é verdade. Estão ligados a que áreas? A maior parte é, claro, agricultura e também pesca, não é? Os atuneiros de San Diego, etc., são notáveis. É uma área que eu agora, confesso, não estou... não é up to date, agora veio o inglês,
não conheço exatamente qual é a situação agora, tenho a ideia que já não é o que era, mas ainda se fala em 60% da agricultura ligada... Não, eu diria, eu estava a referir-me a pescas, não sei agora sim. qual é a situação em termos das pescas, mas sim a agricultura. Não há. As grandes dairies ali do Vale de São Joaquim, que foi onde eu fui criada, em Mantica, não é? Os laticínios. Dos laticínios, as dairy. São agrobusiness, não é? No seu melhor. Portanto, sim, é uma comunidade muito rica, mas também extremamente rica em termos de ligações à nossa cultura, à nossa língua. Devo dizer que, de norte a sul da Califórnia, celebra-se, por exemplo, as festas do Espírito Santo. E as associações da Califórnia tiveram a visão de se organizarem e estabelecerem um calendário do ano para as festas em sítios próximos, não é? Não coincidem no mesmo fim de semana, para as pessoas poderem ir a esta e depois vão àquela. E as Portanto, pessoas vão. Comunidade... E as pessoas vão e organizam festas do Espírito Santo dignas de registro. As digníssimas. Olha, eu digo sempre, Graça, que eu vivia mais a tradição do Espírito Santo, as festas, na Califórnia do que aqui. Como também a chamarrita, bailava mais chamarrita lá do que aqui. Também há aqui, mas é talvez porque lá uma pessoa liga-se ao salão português, não é? À sociedade, o IDES, essas associações, não é? E, portanto, as coisas estão ali localizadas, não é mais central e a pessoa comunidade da Califórnia, aqui já é mais a comunidade da Califórnia organiza de facto esses eventos com uma riqueza, com uma pujança e tem um sentido de profissionalismo que transportam para os eventos que vão organizando junto da comunidade portuguesa, o que lhes dá muita dignidade o que torna toda essa produção cultural muitíssimo mais rica, não é? Mas a professora Rosa tem estado muito ligada a outro tipo de eventos, a congressos, a produção de livros, investigação. É uma mulher que muito tem dado a essas áreas académicas, também enriquecendo o nosso espólio cultural e bibliográfico, inclusivamente. Quais são os seus projetos de preferência? Pois, eu diria que para além da língua, para a qual eu despertei muito cedo, como já referi, há três áreas que mais se destacam, porque lembro que eu vivi os anos 60 e 70 na Califórnia, Estados Unidos, Califórnia. Foram décadas de muita dinâmica, muito a acontecer. E despertei cedo para a questão da mulher, com os Women's Movements, não é? Comecei a perceber que havia ali questões que precisavam ser mais bem estudadas, desconstruídas, percebidas. E então tenho-me dedicado um bocado à mulher e ligando a situação da mulher aqui nos Açores nas comunidades. E pronto, aí organizei, como a Graça conhece, que participou em congressos, em publicações. Tenho uma antologia de 6 volumes, não é, dedicada a esta questão da mulher nos Açores e nas comunidades. Depois isso passou também para a questão geracional, que é também uma área muito interessante. Fui coordenadora aqui na Universidade dos Açores de um projeto que se chamou GENAR, Generations of Azorians and Renewable Energy, ou seja, foi um estudo comparativo da forma como as 3 gerações de açorianos, filhos, pais e avós, veem, lidam com a natureza, como é que está. E, portanto, acho essa temática muito importante numa altura em que os problemas ambientais estão à vista. E quais foram os grandes resultados desse estudo? Que deu muito que falar na altura, inclusive na universidade. Pois, o grande resultado é que há muito a fazer, não é? E que a implementação de dinâmicas geracionais, juntando, por exemplo, netos e avós, filhos e pais, contribui muito para
que as pessoas aprendam, se sensibilizem mais para adotarem práticas, não é, boas para o ambiente. Foi um estudo muito interessante. Também alarguei o estudo um bocadinho às comunidades, comparando netos e avós, e aí os resultados também foram muito, muito interessantes. Essa tem sido outra linha de investigação, não é? Exatamente. Ouvir a voz dos avós. A voz dos avós. E a Rosa tem estado ligada, inclusivamente, a congressos internacionais que têm lidado. Por que essa necessidade de colocar na agenda da investigação a questão dos avós, o papel dos avós na contemporaneidade? Porque os avós, numa altura em que as mudanças são tão rápidas, não é? Penso, por exemplo, na minha filha que tem 25 anos. Mãe, já disseste isso? Isso já não é assim, não é? Sentimos na pele as diferenças, não é? De visão de uma geração para a outra. As diferenças são cada vez mais rápidas e estruturantes mesmo. A voz dos avós, temos o perigo de perdermos essa voz, e é tão importante aprendermos, trabalharmos com esses numa avós. Altura em que os avós e as avós dão cada vez mais de si, porque inclusivamente têm outras responsabilidades junto dos casais mais jovens, apoiam as famílias, e essa voz estava silenciada, não era? Cada vez mais, sim. Pois, é esquecida, não é? É aquele trabalho que fica por detrás, não é? E as pessoas não pensam nele. Portanto, o contributo dessa geração tem sido inestimável, de facto, e irá continuar a ser. Porque não é, penso, por exemplo, voltando à questão da língua, quantos jovens, não é, dizem, foi com a minha avó que eu aprendi isto, aprendi aquilo, aprendi esta palavra, usei, etc. Portanto, a professora Rosa, então, é uma mulher que tem lutado pelas mulheres. Fê-lo a partir da universidade e também continua a fazer através da UMAR. Pois é. Que trabalho é que desenvolve na UMAR? Eu tecnicamente, sou presidente da Assembleia Geral, não é? E tenho colaborado de diversas formas. Talvez a forma mais palpável é a contribuição mensal para uma página que temos aqui no jornal Açoriano Oriental, que se chama, uma página que se chama Asas da Igualdade, e portanto contribui mensalmente. Em que áreas têm vindo a intervir? Onde é que as mulheres ainda têm, em que áreas é que se fazem sentir essas fragilidades das mulheres? Eu diria, agora, uma temática muito importante que tratei nestas publicações que mencionamos, é a questão da mulher no trabalho. Ainda há muita discriminação pela negativa? Pois, agora está-se a dar muita ênfase a essa questão, que existe. E é verdade, não é? A disparidade, a diferença entre salários, não é? Pelo mesmo trabalho, Fala-se agora muito do como assédio, a mulher, assim, o assédio e mesmo o menosprezo, o pôr de lado, todo o relacionamento no ambiente de trabalho, que é tão complicado, mas tão importante. E como é que são as desfias? Quem são os chefes, quem são os responsáveis, quem são os CEOs, os presidentes? É uma área que merece muita atenção e muito trabalho. Mas eu diria que há outra também que continua a afetar-nos todas, que é a partilha em casa. Não é? A mulher, tantas vezes a mulher ainda é a que vai para o seu dia de trabalho e depois volta à casa, é que faz o jantar, é que arruma a casa, etc. Tem duas e três jornadas num dia só. Essa questão da partilha é fundamental. Eu espero, voltando à ideia das gerações, eu espero e acho talvez que as gerações mais jovens, as mulheres mais jovens, como a minha filha e tal, já não, nem colocam isso, já esperam que
o parceiro, o marido, etc., não é contribuinte. Mas é uma área complicada. Muito isto para já não falar da violência doméstica, pois que isso, é um drama, não é? E que atinge muitas mulheres transversalmente. Aqui nos Açores, ainda outro dia, numa reunião que fizemos no Mar, falava-se da questão de nós aqui nos Açores, agora vendo a nossa realidade, somos uma área onde a violência doméstica, infelizmente, está muito presente e somos simultaneamente uma área onde o insucesso escolar também é notório. Quanto desse ambiente de casa está espelhado depois no pobre, no empenho, não é? Desempenho mais fraco das crianças? Exatamente, não claro é? Que sim. São questões que afetam a criança, não é? Em tudo. E tudo está interligado, não é? Felizmente, felizmente, acho eu, que pelo menos agora estamos a falar. As pessoas já estão mais despertas, já percebem. Mas que ainda há muito a fazer, não é? Mas espero que o trabalho que se tem feito, a sensibilizar, a alertar, a informar, que aí não é... Então, em jeito de conclusão deste tema, podemos concluir, ou podemos adiantar, que vale a pena lutar pelos direitos das mulheres? Graça, isso. A professora Rosa tem sentido diferenças substanciais, fruto já dessas vossas lutas, dessas vossas ações de sensibilização, desses contatos, de proximidade com as populações-alvo? Sem dúvida, sem dúvida. Tenho tido situações em que mulheres partilham comigo, não é, as suas realidades e eu própria fico sensibilizada com o impacto que o que se tem feito, o que o Mar tem feito e o meu pouco contributo, não é, tem tido na vida destas mulheres e do jornal eu às vezes, não é, quando menos espero, uma pessoa, Rosa, olha, eu li isto, gostei de ver, as pessoas leem de facto. Os temas são sempre muito, ainda bem. Os temas são sempre muito atuais, muito contemporâneos e que conduzem a uma reflexão necessária, sem dúvida. Rosa, é uma mulher realizada? Ou ainda há muitos sonhos por concretizar? Eu sou realizada. Estou reformada há pouco, como a Graça sabe. Aliás, hoje vai viver um dia importantíssimo, vai ser homenageada pela comunidade académica e por outros amigos fora da universidade, obviamente. Pois. Como é que sente essa homenagem? Assim, como é que sente uma homenagem? Vamos ver. Eu sinto-me assim um bocadinho constrangida porque naturalmente não gosto de estar assim, mas olha, os colegas insistiram, Rosa, temos que fazer e estou na expectativa do que irá acontecer. Sonhos Graça, para o futuro. eu ia só dizer, em termos do que já passou, eu digo que foram 50 anos a trabalhar, 20 na América e 30 aqui. Estou cansada. Eu trabalhei muito, gostei muito, mas estou cansada. Mas pensei sempre que ia querer continuar. Agora a verdade é que nesta altura eu digo bem, I need a rest, quero descansar um bocadinho. Mas eu acho que isto vai passar, porque tenho outras ideias, não é? Coisas que gostava de fazer. Eu apontaria, Graça, não é propriamente um sonho, seria agora se calhar uma espécie de balanço. Talvez escrever algo sobre o meu, não é, este percurso de vida, da imigração, do que foi viver 30 e tal anos nos Estados Unidos, o que é agora já estar há 30 e poucos aqui também. Isso é uma forma de desmistificar também a vinda de espaços maiores para espaços mais pequenos como as ilhas, onde se vem encontrar muita qualidade de vida, não será? Tremendamente. Isso pode ser uma obra inspiradora para muita gente que se encontra nas comunidades e que pode fazer este percurso até aos Açores em busca de mais qualidade de vida. A verdade, Graça, é que eu sinto-me abençoada. E por ter tido esta oportunidade de viver nestes dois mundos e diria assim, hoje em dia viver nos Açores é viver no mundo, porque nós temos ligações de toda a espécie, não é? Quando nós emigramos em 53,
qual era a forma de comunicar? Eram cartas que vinham de barco, que levavam mais de um mês a chegar. Hoje em dia temos tantas formas com a tecnologia de hoje, estamos em contato dali praticamente, olha, eu ligo para as minhas irmãs no WhatsApp, não é? A gente está ali logo dá. Portanto, os Açores já fazem parte do mundo e são lindos. Viver aqui é um privilégio que eu adoro. Nunca me arrependi de ter voltado. Estou muito ligada à América, sou americana em muitos aspectos, mas também sou agora açoriana. Eu acho que os Açores são mesmo o centro do mundo, não é? Estão no meio do Atlântico, ligando continentes, permitiram descobrimentos, grandes façanhas do povo português, pois sem os Açores isso nunca teria sido possível. Sim, sim. E cá estamos então nesta centralidade e com esta mensagem poderosa de uma mulher que vem da Califórnia e que se radica nos Açores e que aqui encontra uma qualidade de vida inexcedível. Nós vamos terminar então esta Voz dos Açores de hoje. Um grande abraço para todas as pessoas que nos ouvem e que nos veem das 4 partidas do mundo. Sejam felizes! A Voz dos Açores, com Graça Castanho.